Bem-vindos a esse canal, bem-vindos ao curso de Álgebra Linear 1. Esse é um curso de caráter mais introdutório, onde nós vamos ver mais ou menos por alto os conceitos básicos de álgebra linear e geometria analítica. E pelo nome, isso, como nós podemos perceber, tem muito a ver com uma disciplina que com frequência é ministrada no terceiro ano do ensino médio, chamada geometria analítica. O que é a álgebra linear? A álgebra linear, nesse contexto que nós vamos ver aqui, o que nós estamos chamando de álgebra linear 1 é uma série de cálculos na geometria dos vetores. Esse curso tem, portanto, um caráter geométrico muito acentuado. Vale muito a pena nós começarmos revendo algumas coisas que nós vimos no ensino médio e no ensino fundamental. A primeira delas aqui que vale a pena mencionar é a desigualdade triangular, que diz que o comprimento de um lado qualquer de um triângulo é menor ou igual à soma dos comprimentos dos outros dois. Por exemplo, usando a notação convencional, ou seja, denotando os vértices de um triângulo com letras maiúsculas, latinando nas maiúsculas, e os comprimentos dos lados com letras latinas minúsculas, isso aqui significaria, portanto, dizer que ao escolhermos um lado qualquer, por exemplo, o lado BC de comprimento A, nós poderemos afirmar com certeza que ele é menor ou igual à soma do B com o C. Geralmente nas escolas nós vemos a desigualdade triangular sendo expressa nesse formato aqui, A menor do que B mais C. De forma análoga, nós poderíamos declarar que o comprimento do lado B é menor do que a soma dos comprimentos dos lados A e C, que o comprimento do lado C é menor do que a soma dos comprimentos A e B. Essa é a expressão da desigualdade triangular. Por que é que se costuma usar de maneira mais completa desigualdades menor ou igual? Apenas porque nós, dessa forma, estaremos considerando todos os casos possíveis. Por exemplo, em qualquer posição que o C ocupe, o comprimento Azinho é sempre menor do que a soma dos comprimentos B e C. A não ser aqui, por exemplo, quando C estiver no segmento AB, momento em que o comprimento Czinho do segmento AB é precisamente igual à soma dos comprimentos Bzinho, que é o comprimento do AC, com o Azinho, que é o comprimento do segmento BC. Nesse momento nós dizemos que o triângulo ABC é um triângulo degenerado, ou em outras palavras, que esse triângulo foi degenerado no segmento AB. Em todos os outros casos, vale a desigualdade estreita, qualquer lado é de fato menor que a soma dos outros dois. Uma outra coisa que é muito importante é o teorema de Pitágoras, que a partir de agora vai aparecer com muito mais frequência do que aparecia para nós antes. Vamos dar aqui um pequeno exemplo disso. Vamos pegar um retângulo ABCD e eu vou chamar de Azinho e Bzinho os comprimentos de base e altura desse retângulo, respectivamente.
Os vértices, eu repito, são A, B, C e D, embora essa notação aqui para nós não seja tão importante. Muito bem, vamos procurar o comprimento da diagonal desse retângulo aqui. Todo retângulo em 4 ângulos retos. Vamos lembrar que esses ângulos aqui são retos. Nós temos, portanto, um triângulo retângulo ABC. Eu quero essa medida D aqui, medida dessa diagonal. O teorema de Pitágoras em todo o triângulo retângulo diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa no triângulo retângulo, isso todo mundo sabe, é o maior dos lados desse triângulo, ou, em outras palavras, é o lado que está oposto ao ângulo reto. Porque um triângulo retângulo tem um ângulo reto e 2 agudos. Expressão do teorema de Pitágoras, nós diremos o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, o quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto aqui. Então, por exemplo, se esse cateto aqui tiver medida 4 e este cateto aqui tiver medida 3 metros, por exemplo, nós não vamos nos preocupar tanto com a unidade aqui. No final da resposta, se for um problema físico, por exemplo, nós colocamos as unidades. Se esse cateto tiver medida 4 e esse cateto tiver medida 3, então a medida da hipotenusa com auxílio disso é facilmente encontrada. — 25, né? Muito bem. Se o D quadrado é 25, é porque o D poderia ser, esse número poderia ser mais ou menos 5. Como menos 5 não é medida de comprimento, é porque ele é 5. Se essas medidas estiverem em metros, isso aqui vai ser em metro também. Ok? Muito bem. Caso particular de um retângulo é um quadrado. O que é um quadrado? Um quadrado nada mais é do que um retângulo cujos lados têm todos a mesma medida, né? Então vamos aqui tratar de achar a medida da diagonal de um quadrado de lado L, digamos assim. Como é que nós faríamos? Do mesmo jeito, um quadrado não deixa de ser um retângulo. E nós sabemos que para encontrarmos a diagonal de um retângulo, o quadrado dela tem que ser a soma dos quadrados da base e da altura. Nesse caso, a base e a altura têm mesmo comprimento, né? Temos só que respeitar as regras algébricas aqui, ou seja, usá-las corretamente. Então, se o quadrado da diagonal é 2 vezes o quadrado do L, para sabermos que essa diagonal, é claro que nós podemos aqui tirar a raiz nesse membro esquerdo da igualdade. Acontece, porém, que ao fazer isso, para que a igualdade persista, é claro que nós deveremos fazer a mesma coisa no outro lado. Então a raiz desse cara aqui da D tem que ser a raiz do outro lado. Raiz de 2L2. Lembre-se, isso aqui é um produto. A raiz quadrada de um produto é a raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada do segundo. Então o que nós temos aqui é a raiz de 2 vezes a raiz de L ao quadrado, que é L. É mais comum nós expressarmos isso assim, L vezes a raiz de 2. Em outras palavras, o que nós acabamos de provar aqui foi que a diagonal de um quadrado de lado L é L vezes a raiz de 2. Por exemplo, se nós tivermos um quadrado de lado 1, sua diagonal simplesmente medirá a raiz de 2, ok? Em seguida, nós vamos dar uma pequena olhada em sistema cartesiano, que é um sistema que vai ter um papel crucial no nosso estudo. O plano cartesiano é um plano que foi dividido por duas retas em 4 regiões. Geralmente essas retas se cortam ortogonalmente, embora isso não seja tão necessário assim. E através de coordenadas nessas retas, nós obtemos coordenadas de um ponto qualquer no plano.
Por exemplo, imagine um ponto aqui, qualquer no plano cartesiano, e como todo ponto do plano cartesiano, ele precisa de dois números, duas coordenadas para ser perfeitamente descrito, para encontrarmos o endereço dele, digamos assim. Como é que nós vamos proceder agora? Bom, para acharmos as duas coordenadas desse ponto, que na verdade são 6 e 3, nós podemos fazer uso desse retângulo e notar que esta vertical intercepta esse eixo que nós chamamos de eixo das abscissas, justamente aqui nesse 6, e esta reta horizontal intercepta esse eixo que é chamado eixo das ordenadas aqui no 3. Nós usamos, portanto, este par ordenado. É importante mantermos a ordem aqui. Quem aparece primeiro é sempre a abscissa do ponto e quem aparece depois é sempre a ordenada do ponto. Com o auxílio desse retângulo aí, a gente consegue, portanto, obter as duas coordenadas, abscissa e ordenada, desse ponto. Isso nos auxilia, por exemplo, a encontrarmos a diagonal desse retângulo de maneira simples, porque essas coordenadas aí, elas são precisamente porque essas coordenadas aí, elas são precisamente as medidas dos catetos desse triângulo retângulo aqui, né? Desse triângulo aqui. Então, se nós chamarmos o comprimento dessa diagonal de D, nós vamos ter que o quadrado dessa diagonal vai ser o quadrado de 6 mais o quadrado de 3, ou seja, 36 mais 9, que é 45. Então nós temos que D é raiz de 45. E caso queiramos fazer aqui uma aritmética, que é possível, por exemplo, chamando 45 de 9 vezes 5, e a raiz do produto é o produto das raízes, isso aqui dá raiz de 9, que é 3, vezes a raiz de 5, que não sabemos que é, não dá um número exato, deixa a raiz de 5 mesmo. Então isso aqui é raiz de 5, 3 raiz de 5, perdão. Observe que se nós quisermos ir para o lado da física e encararmos isso aqui como, digamos, um vetorzinho, um vetor força ou vetor velocidade, algo desse tipo, vou chamar de V esse vetor, e você sabe que notação comum para isso é, para separar de grandezas escalares, a gente coloca uma setinha em cima, né? Depois nós vamos formalizar isso. Então o tamanho desse vetor aqui, que nós a partir de agora chamaremos de norma do vetor, e denotaremos assim, é a raiz de 45, como nós já vimos, né? Que dá 3 raiz de 5. Esse mesmo retângulo aí, pessoal, de base 6 e altura 3, ele poderia, na verdade, estar deslocado. Ele não precisaria estar com o vértice na origem. Como é que nós procederíamos para encontrar a medida da diagonal dele? Ou seja, como é que nós faríamos para encontrar a norma desse vetor aí? Nós vamos notar que com o auxílio das coordenadas dos 4 vértices desse retângulo, nós vamos conseguir encontrar as medidas de que precisamos. Esse ponto aqui, por exemplo, ele tem abscissa 8 e ordenada 1. Esse aqui tem abscissa 8
E a ordenada dele é 4, né? Esse aqui possui abscissa 2 e ordenada 4. E esse aqui possui abscissa 2 e ordenada 1. De posse disso, nós podemos, por exemplo, observar que o comprimento da base desse retângulo ele é precisamente a diferença entre esse comprimento aqui, que reparem, mede 8, e esse comprimento aqui, que mede 2, né? Repetindo, a base desse retângulo mede 8 menos 2. Nós já sabíamos que media 6, mas caso antes não soubéssemos, essa é a maneira pela qual nós podemos obter isso, a diferença entre as abscissas desses pontos. De forma análoga, a diferença entre as ordenadas desses pontos aqui vão lhe fornecer este outro cateto, esse tamanho aqui. Então, por exemplo, 4 menos esse 1 é esse tamanho aqui que nós já sabíamos ser 3, né? Isso aqui nós já sabíamos que era 6, isso aqui nós já sabíamos que era 3, ok? Mas aqui simplesmente nós estamos observando que esse cara aqui ele pode ser obtido mediante a diferença dessas abscissas e este aqui pode ser obtido mediante a diferença dessas ordenadas. Como nós encontraremos a norma desse vetor, que nós já sabemos de antemão que é 3 raiz de 5. Como nós encontraríamos isso caso não soubéssemos? O que é que nós deveríamos fazer para encontrar esse 6? Eu repito, para encontrar esse 6 nós procederíamos fazendo a diferença entre as abscissas desses pontos, né? Para encontrar esse 3, nós procederíamos fazendo a diferença entre as ordenadas desses pontos. Esse é um cateto, esse é outro, né? A soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa, né? É o quadrado desta medida aqui. Nada mais é do que 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. É um cálculo que já foi feito também. E resumindo, se você quiser encontrar o tamanho deste vetor, a norma desse vetor, o vetor, digamos, com extremidades A e C, né? Se você quiser encontrar a norma desse vetor, você já tem uma maneira um pouco genérica de fazer isso. A diferença entre as abscissas desses dois pontos, A e C, eleva ao quadrado. Aí você põe a diferença entre as ordenadas desses dois pontos, 4 e 1. Que novamente vai dar aquele 6 quadrado mais 3 quadrado. O resultado nós já sabemos qual é. O que nos interessa é isso aqui, essa armação geral, ok? De maneira mais genérica, se eu tiver aqui um segmento orientado determinado por dois pontos, um de coordenadas x1, y1 e outro de coordenadas x2, y2, eu terei como encontrar a norma desse vetor aí, o tamanho desse segmento orientado, que seria como? Lembrem-se a diferença entre as abscissas, quadrado, mais a diferença entre as ordenadas ao quadrado. Poderia eventualmente aparecer uma dúvida aqui, quem é que eu ponho primeiro, o x2 ou o x1? O y2 ou o y1? Como é que eu faço para me lembrar? Não tem problema, porque em qualquer dos casos isso aqui está sendo elevado ao quadrado.
mesmo que um dos dois desse sinal negativo, você ia sempre ter no final das contas algo positivo, aqui como resultado aqui e aqui, né? Desculpa, aqui é norma quadrado, né? Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é o quadrado de um cateto mais o quadrado do outro. Se nós quisermos saber quem é a hipotenusa e não o quadrado dela, basta tirarmos a raiz nesse membro, né? E para que a igualdade persista, é claro que você deve tirar a raiz no segundo membro também. Em suma, o que é que você vai ter aqui? A norma desse vetor, ou tamanho desse segmento orientado, vai ser a raiz de x2 menos x1 quadrado mais y2 menos y1 quadrado. Alguém pode estar achando estranho os pontos que eu levei em consideração, mas vejam o que ocorre. Esse ponto aqui, ele tem a mesma abscissa que esse ponto aqui de cima, portanto a abscissa desse ponto de baixo é x2. E qual é a ordenada dele? A ordenada desse ponto é a mesma ordenada desse outro ponto aqui. Então a ordenada dele é y1. Esse ponto que eu havia chamado de A e esse ponto que eu havia chamado de C são, portanto, os dois únicos pontos necessários para que a gente possa montar, digamos, essa fórmula aqui. Por quê? Veja, esse 6, nós sabíamos que essa distância era 6, era simplesmente a diferença entre o x2 e o x1. A diferença entre as abscissas desses dois pontos. Mas a diferença entre as abscissas desses dois pontos, o A e este outro que está aqui, é a mesma diferença das abscissas entre o A e o C, porque o C e este ponto aqui possuem a mesma abscissa x2. Então isso aqui é a diferença entre as abscissas de A e C. De maneira análoga, isso aqui é a diferença entre as ordenadas de A e C, pelo seguinte, porque veja, para que encontrássemos a medida desse outro cateto aqui, bastava que fizéssemos a diferença entre as ordenadas desses pontos aqui, o de cima e o de baixo. Seria y2 menos y1. Acontece, entretanto, que y2 menos y1 é a diferença entre as ordenadas de C e de A, porque o A tem a mesma ordenada que esse outro ponto aqui. Então, o que aparece aqui é, de fato, a diferença entre as ordenadas de A e C. Ok? Então, o A e o C, ou seja, as duas extremidades desse segmento orientado, são suficientes para que a gente encontre o tamanho deste segmento orientado, ou, em outras palavras, a norma desse vetor, ou também para que nós tenhamos a distância entre dois pontos no plano cujas coordenadas foram fornecidas. Se quiséssemos saber a distância, por exemplo, entre o ponto A e este ponto aqui, não teria nem muita conta a ser feita, bastaria fazer a diferença entre o 8 e o 2, nós teríamos isso. O caso interessante é esse aqui, que nós estamos tratando de pontos, dois pontos em posição inteiramente arbitrária, aonde ganhamos aí, na verdade, uma fórmula para a distância entre dois pontos, né? Essa fórmula também é fornecida em geometria analítica no terceiro ano do ensino médio. Geralmente é um dos primeiros tópicos disso. Então, por exemplo, se nós quiséssemos encontrar a distância entre os pontos P e Q, que reparem, estão aí na mesma horizontal, nós poderíamos simplesmente tomar o valor absoluto da diferença aí entre as abscissas desses pontos, né? Notem que essa distância desse ponto até o eixo vai ser, do ponto Q até o eixo vai ser 6, e a distância do ponto P até o eixo, esse eixo Y, aí vai ser 6 mais 1, 7, ou então fazendo a diferença, como eu mencionei, entre as abscissas, 6 menos a abscissa do outro ponto. É só tomar cuidado com os sinais, né? Mas poderíamos também inocentemente tomar a fórmula, né?
Eu vou chamar esse aqui de x1, esse aqui de y1, esse aqui de x2, esse aqui de y2. E aí podemos aplicar aquela fórmula que nós mencionamos. Quadrado da diferença entre as abscissas e o quadrado da diferença entre as ordenadas. Aqui felizmente dá zero. E aqui nós temos a raiz de 7 ao quadrado, que é 7. Tem que dar de fato o mesmo resultado. Se quiséssemos saber a distância entre os pontos Q e L, poderíamos novamente aplicar essa fórmula. Ou simplesmente fazer a diferença das ordenadas, que dá 2 aqui, né? E como eu falei, os casos interessantes são os casos em que os dois pontos em questão, eles estão numa posição bastante genérica. Por exemplo, para nós calcularmos aqui a distância entre os pontos P e L, aí vamos tomar agora esse aqui como sendo o ponto de coordenada x2 e y2. Aí aplicar normalmente a fórmula, a diferença entre as abscissas, a diferença entre as ordenadas. Isso aqui vai dar a raiz de 7 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que dá a raiz de 53. O que é a raiz de 53? É a distância entre esses dois pontos aqui, ou o tamanho desse segmento orientado, ou a norma desse vetor, caso queiramos. No momento vamos chamar isso de segmento orientado. A definição de vetor é ligeiramente mais delicada que isso, a gente vai mostrar daqui a pouco. O fato mais importante aqui é o seguinte: para você encontrar a medida do segmento orientado, veja que basta que você tenha em mãos o afastamento horizontal e o afastamento vertical proporcionado por esse segmento. Não importa, digamos, aonde ele esteja, certo? Em qualquer canto em que ele esteja, o afastamento horizontal e o afastamento vertical vão permanecer como eram antes. Então, nada mais simples do que olhá-lo aqui, na origem. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem aqui, por exemplo, que nós quiséssemos saber o comprimento desse segmento orientado aqui. Nós sabemos que essa distância daqui é 6, nós havíamos calculado. Bastava fazer a diferença entre as abscissas 8 e 2. Então nós deveríamos fazer 8 menos 2 para encontrar isso aqui. E aqui nós deveríamos fazer 4 menos 1. Teríamos um 3 aqui. Né? Esse era aquele primeiro exemplo. Então aqui, para encontrar isso, nós deveríamos ter o x desse ponto menos o x desse ponto, que é 8 menos 2, e aqui o y desse ponto menos o y desse ponto, 4 menos 1. Tudo bem, só que ao tentarmos fazer isso aqui, fica bem mais fácil, porque aqui seria 6 menos 0, ou seja, 6, e aqui seria 3 menos 0, que seria 3, 6 e 3. Aqui se vê, portanto, direto os afastamentos de que precisamos. Não precisamos fazer contas com aquelas diferenças. Essa é a vantagem de se ver um segmento orientado quando partindo da origem. Por outro lado, é claro que para podermos representar, digamos, grandezas físicas através de segmentos orientados, de forma realista, nós precisamos saber representá-las em 3 dimensões, que supostamente compõem o ambiente em que nós vivemos. As grandezas físicas não podem ser todas representadas apenas em um plano.
Então, vejamos. Assim como nós, para representarmos e identificarmos um ponto no plano cartesiano, precisaremos de um retângulo, dois eixos x e y, né? No espaço, nós vamos precisar de três eixos, x, y e z. E para representarmos, identificarmos um ponto, seu endereço, digamos, no espaço, vamos precisar agora de três coordenadas. Como é que nós achamos essas coordenadas? Geralmente é através de... Nesse caso bidimensional era um paralelogramo ou um retângulo, e aqui no caso tridimensional é um paralelepípedo. Nós projetamos o ponto sobre os planos e os eixos para encontrar o paralelepípedo de maneira inteiramente análoga ao que faríamos no caso bidimensional. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a possibilidade da obtenção das coordenadas do ponto, digamos de um ponto P, que agora vai ter três coordenadas, através de um paralelepípedo que nos permite, portanto, encontrar as coordenadas x, y e z desse ponto. Da maneira como costumamos representar isso, o z costuma ser a altura, perdão. É importante lembrar que a ordem aqui ainda é importante. Esse ponto P aqui é representado por uma tripla ordenada. Primeiro devemos colocar o valor, a coordenada x, depois em seguida a coordenada y do ponto e em último lugar a coordenada z, a altura. Recapitulando o que é que nós temos aqui, nós temos três eixos, x, y e z, ok? O x ele está aqui representado de verde, tá? O eixo y em vermelho. E o eixo z, digamos o eixo das alturas, em azul, ok? Um ponto qualquer no espaço cartesiano, nós diríamos assim, ele pode ter suas coordenadas obtidas pela ajuda de um paralelepípedo. Aí, quando então nós conseguiríamos obter as coordenadas x, y e z desse ponto, ok? Então, por exemplo, vamos pedir ajuda aqui do GeoGebra para localizar um ponto nesse sistema cartesiano aqui em três dimensões. Vamos, por exemplo, tentar, digamos, o ponto 5, menos 2 e 3. Esse ponto A que está aí. O que nós fizemos foi fornecer as coordenadas do ponto, ok? E ele mostrou o ponto. Se ao invés disso quiséssemos, a partir do ponto já mostrado no gráfico, encontrar suas coordenadas, como é que nós deveríamos proceder? Seria simplesmente construindo o paralelepípedo, né? Vejam, esse local aqui fornece a coordenada x do ponto, né, que é 5. Né? Aqui em verde, as cores não são as mesmas que nós estávamos usando lá no outro software, que era o SketchUp. Em verde, que para nós aqui está sendo y, nós temos aqui
a coordenada menos 2, né? E a altura é 3, ó. Então o ponto é o ponto 5 menos 2 e 3 de fato. Esse software é bom porque a partir das coordenadas nós podemos encontrar os pontos diretamente, é relativamente fácil. E é um bom treinamento para visualização geométrica também. Como aconteceria aqui, para nós conseguirmos encontrar o tamanho desse segmento orientado aqui, que seria o tamanho da diagonal desse paralelepípedo. É bem simples. A primeira coisa de que nós devemos nos lembrar é o seguinte: vamos aqui para a face inferior e vamos traçar a diagonal dela. Acabamos formando um triângulo, mas é um triângulo especial. É um triângulo retângulo. Esse é um triângulo retângulo. Por quê? Porque nesse paralelepípedo aqui, que é um paralelepípedo retângulo, né? Essas daqui são alturas e, portanto, elas são todas perpendiculares ao plano da base. E, consequentemente, perpendiculares a qualquer reta da base. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. E aí nós teríamos o seguinte, nós teríamos, graças ao paralelepípedo, as possibilidades de encontrar as coordenadas desse ponto. Digamos que sejam A, B e C, essas coordenadas A, B e C. Vejam, portanto, que esse comprimento aqui que eu estou destacando em azul também tem medida B, mesma medida do lado oposto a ele aqui. E essa medida aqui é a medida A. Nós acabamos nos deparando com outro triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo aqui, ó. Percebam então que esquematicamente a situação que nós temos é essa aí. Nós temos uma situação em que, na verdade, temos dois triângulos retângulos, né? Esse aqui, cuja hipotenusa nós queremos encontrar, e esse outro triângulo retângulo aqui de catetos A e B. Eu vou chamar de Dzinho a hipotenusa desse triângulo que está deitado. Pelo teorema de Pitágoras, o quadrado desse Dzinho é o quadrado de A mais o quadrado de B. Isso aí não é segredo para ninguém, é um troço simples, né? Agora, o objetivo seria achar esse comprimento desse segmento orientado aqui. Eu vou chamar, digamos, de Dzão. Aqui. Não há problema, é triângulo retângulo de novo e, portanto, novamente, teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é o quadrado de um cateto. Agora, esse Dzinho é cateto do novo triângulo, enquanto que ele era hipotenusa do anterior, né? Mais o quadrado do cateto do outro. Acontece, porém, que o quadrado de Dzinho nós já temos aqui em cima. Então, onde tem quadrado de Dzinho, nós colocamos A2 mais B2. E, evidentemente, repetimos o C2. Agora, é claro, para quem quer, como nós, o D e não o D quadrado, basta tirar a raiz nos dois membros da igualdade, né? Quando então nós acabamos obtendo uma coisa que tem várias interpretações. Uma delas é o comprimento da diagonal de um paralelepípedo em função de suas três dimensões, A, B e C. Outra é o
tamanho desse segmento orientado, né? Outra é a distância deste ponto P à origem. Que ponto P é esse? O ponto P, observem, de coordenadas A, B e C, né? É a distância desse ponto P à origem. A distância do ponto P à origem é dada por raiz de A2 mais B2 mais C2, quando o ponto P é expresso em coordenadas como A, B e C, né? Uma tripla ordenada. Outra interpretação para isso aqui seria a seguinte: na hora que estivermos falando em vetores, vamos chamar isso aqui um vetor V. Nós sabemos que a norma, portanto, desse vetor V, de acordo com o que está aqui graficamente, é a raiz da soma dos quadrados das coordenadas do ponto P, né? Então, isso também é a norma desse vetor V. Como eu falei, eu vou me aprofundar um pouco melhor no conceito de vetor, que é de fato um pouquinho mais delicado. Antes de mais nada, porém, vamos investigar como é que fica a situação que nós estudamos para o caso em que o paralelepípedo não tem vértice na origem, que está um pouco deslocado aí, ó. Ele não tem vértice na origem. É o mesmo paralelepípedo, é o mesmo segmento orientado, nós devemos, portanto, esperar que ele tenha o mesmo tamanho, é verdade, é o que acontece. E como é que nós iríamos proceder para encontrar o tamanho deste segmento orientado? Seria projetando nos eixos, como nós fazíamos no caso bidimensional. Por exemplo, aqui, vamos supor que as extremidades desse segmento orientado fossem P de coordenadas L, M e N e Q de coordenadas U, V e W, ok? Muito bem, então vejam, que x é esse aqui? Esse x é o mesmo x do ponto P, portanto esse x aqui é L, certo? E esse x aqui? Esse x é o mesmo x do ponto Q, vejam. Esse x aqui é o mesmo x do ponto Q. Então esse x aqui é o U, né? Vamos lá. E esse y aqui? Lembre, estamos no eixo y, esse eixo aqui. Esse y aqui, quem é esse y? É o mesmo y do ponto P, né? O mesmo y do ponto P. Portanto, é o m esse y aqui. Ok? E que y é esse aqui? Esse y é o mesmo y do ponto Q. Portanto, esse y é o v. Ele é o v, portanto, né? Agora fica simples sabermos as medidas desse paralelepípedo e, portanto, sabermos calcular essa diagonal. Porque, vejam, se quisermos saber essa medida aqui, é só observar que ela é a mesma que essa, que é a mesma que essa aqui. Nós estamos só trabalhando com lados opostos de retângulos, que, portanto, tem a mesma medida, né? Mas que medida é essa? Essa medida é, evidentemente, a diferença entre as medidas do x desse ponto e do x desse ponto, ou seja, U menos L. Ok? Então, isso vai ser U menos L.
Vejam que esse U menos L é a medida comum entre esta aresta, esta aresta, esta aresta e essa outra aqui. Todas elas medem U menos L, né? Muito bem, se agora eu quiser saber qual é a medida desta outra aresta aqui, por comparação entre lados opostos de retângulos, eu poderei concluir que essa medida é a mesma que a deste segmento aqui, que é a mesma medida deste segmento aqui, que é a mesma medida deste segmento. Mas que medida é essa? A diferença entre o y deste ponto e o y deste ponto. Ou seja, essa medida é v menos m. Né? Essa medida aí é v menos m. Certo? Então, o que foi que nós obtivemos? Nós obtivemos aqui o seguinte. Esta medida aqui que era essa, é U menos L, né? E esta outra medida, aqui, é V menos M. Agora vamos nos lembrar, esse U menos L aqui, era a dimensão A desse paralelepípedo. E esse V menos M era a dimensão B. E essa altura era a dimensão C. E essa altura fica facílima de calcular. Essa altura aqui é extremamente simples, porque vejam, ela é a diferença entre as alturas deste ponto e deste. A altura desse ponto aqui é W, a terceira coordenada dele. E a altura desse ponto, que é a mesma altura deste outro, é, portanto, N. Então, esse comprimento aqui, que era o nosso C, e na verdade, ele é W menos N. Vamos lembrar, entretanto, que esses três comprimentos que nós estamos mencionando eram aqueles nossos A, B e C. E que o comprimento deste segmento orientado, nós sabíamos já que era a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Como o A é este valor, o B é este valor V menos M e o C é este valor W menos N, o que nós deveríamos fazer é simplesmente o seguinte. Para nós, irá bastar uma representação esquemática aqui. Lembrem-se, esse comprimento A era U menos L, esse comprimento B era V menos M, esse comprimento C era W menos N. Você pode voltar ao vídeo para lembrar, né? Este era o ponto de coordenadas LMN e este era o ponto de coordenadas UVW. A distância PQ, que nós sabíamos de antemão ser A2 mais B2 mais C2 dentro da raiz, ela é, portanto, U menos L quadrado mais V menos M quadrado mais W menos N quadrado. Por quê? Simplesmente porque U menos L era o A, V menos M era o B e W menos N era o C. Observe que se trata sempre da soma dos quadrados das diferenças aqui.
Então, de maneira mais genérica, como é que nós poderíamos representar isso? Para obter finalmente uma fórmula. Se esse ponto aqui nós dissermos que tem coordenada x1, y1, z1, e este ponto Q aqui tiver coordenada x2, y2 e z2, então a distância entre os pontos P e Q pode ser simplesmente obtida fazendo como nós fizemos aqui em cima. x2 menos x1 quadrado, o x desse menos x desse ao quadrado, mais o y desse menos o y desse ao quadrado, ou seja, y2 menos y1 ao quadrado, mais o z desse menos o z deste outro ao quadrado, z2 menos o z1 ao quadrado, ok? Vejam que isso é uma generalização natural da fórmula do caso bidimensional. Com isso nós temos aí uma maneira de determinar a distância entre dois pontos no espaço, quando são dadas suas coordenadas, ou em outras palavras, o tamanho do segmento orientado, quando suas extremidades têm suas coordenadas fornecidas.